Os assuntos que estão repercutindo nesta manhã nos principais jornais que estão circulando em todo o país, Abi. Isso mesmo, vamos lá então, Gilmar, com as informações em destaque nesta quarta-feira, começando pelo jornal Folha de São Paulo. Novo ministro da Defesa, Braga Neto, se desgasta com colegas de farda, né, por ceder a Bolsonaro. Ascensão com tempo de carreira inferior ao dos comandantes foi vista como quebra de hierarquia. É a informação que está em evidência na Folha no dia de hoje. Bolsonaro decidiu criar uma encrenca militar. É a coluna de opinião também no jornal Folha de São Paulo. Mortalidade entre internados com Covid cresce e bate recorde em 11 estados. É a informação desta quarta-feira. Ainda no jornal Folha de São Paulo, não há vez para arroubos golpistas e celebração de 1964. 10 filmes para lembrar da ditadura de 1964. As manchetes vão ao encontro da data de hoje, 31 de março, em que há essa lembrança de um período muito difícil que foi a ditadura militar e o chamado golpe militar de 64, golpe de Estado. A informação aqui em Maravilha, Gilmar, inclusive está repercutindo muito nessas últimas horas, essa lembrança do golpe militar, do golpe de Estado de 64, que é lembrado hoje, inclusive, essa é a data, 31 de março, e na nossa página, o wh3.com.br, uma informação, uma notícia de extrema repercussão nessas últimas horas aqui na cidade de Maravilha. Até vou tentar localizar aqui no nosso site, aproveitar essa manchete da Folha de São Paulo que fala sobre a data de hoje para lembrar essa informação, essa matéria, essa reportagem que está agora no wh3.com.br. Ela diz o seguinte: morador de Maravilha instala faixa que critica a STF e pede a presença do Exército. Nessa faixa que foi colocada na Avenida Padre Antônio, diz o seguinte: fora STF e Exército já. É uma óbvia crítica ao Supremo Tribunal Federal e pedindo intervenção do Exército no Brasil. É uma faixa que está repercutindo e muito na nossa página no Facebook. Temos 2 dezenas de comentários, aliás, 2 centenas, né, de comentários, praticamente quase 200 comentários nessa reportagem de muito acesso nessas últimas horas. Na história brasileira, portanto, a intervenção militar em um governo foi marcado por 1964, pelo chamado golpe militar, em que houve a derrubada do governo, naquele momento, o governo eleito, João Goulart. Foi a derrubada do governo para os militares assumirem o poder. E essa data foi marcada em 31 de março, hoje. E essa faixa, obviamente, acaba também levantando o debate aqui no município de Maravilha. A foto está agora no nosso site, o wh3.com.br. Aproveitando a discussão de destaque hoje no Brasil, para lembrar também esse fato aqui na cidade de Maravilha. Vamos agora ao jornal Diário Catarinense. Em Santa Catarina, Daniela muda 5 secretarias e pede luta pela vida contra a pandemia. Daniela Rainer é agora a governadora interina de Santa Catarina. Ela assumiu oficialmente ontem, concedeu entrevista coletiva à tarde, o seu primeiro pronunciamento como governadora interina durante o afastamento do governador Carlos Moisés para responder ao processo de impeachment na Alesc e no Tribunal Misto. A vice Daniela Rainer pediu apoio para lutar contra a pandemia e também anunciou as suas trocas de secretariado. 5 secretarias foram modificadas, os comandantes dessas secretarias foram alterados, baseado no que pensa a nova comandante do estado catarinense. É a informação de repercussão nessas últimas 24 horas.
Regras sobre roupas em faculdade de Santa Catarina surpreendem professores. Motorista morre em colisão entre duas carretas no Vale do Itajaí. Santa Catarina supera os 800 mil infectados por Covid-19. Vamos agora ao Jornal 0 Hora de Porto Alegre. As informações de destaque. Em leilão com lance único, empresa de energia elétrica é vendida para Equatorial Energia. É a privatização no estado gaúcho. Porto Alegre calcula que tem a receber até 65 milhões de reais do ICMS atrasado por essa empresa que foi vendida, que foi privatizada. 65 milhões em ICMS que não foram pagos pela empresa de energia elétrica que agora foi privatizada. A informação que está no jornal 0 Hora de Porto Alegre. Agora há pouco o sinal eletrônico da Rádio Líder marcou 8h45 da manhã. Porto Alegre inicia nesta quarta vacinação para pessoas a partir de 67 anos. Informação no ZH. Também o esporte em evidência hoje. Tem Grêmio desistindo de contratação, destaque para o Internacional. As informações esportivas com ele, Neucir Dallagnol. Bom dia, Neucir. Bom dia, Abi. Bom dia também o Gilmar. Antes de começar, e ouvintes, né? Claro, sempre os ouvintes internautas também sempre ligados aí na Líder, no nosso site, wh3.com.br, também no nosso portal, no Facebook, no YouTube, também os nossos canais na internet e 92.3, né? Mas, antes de tudo, quero aqui parabenizar, né, a Márcia, o Márcio, a Sandra e também a Ana, né, pelo nascimento do Enzo Gabriel. Acabou de nascer no hospital aqui de Maravilha, então vai abraço aí para essa família linda, maravilhosa, lá do bairro Jardim Itália, meus vizinhos de rua, né? O Márcio, a Sandra, a Ana e agora o Enzo Gabriel, o mais novo integrante dessa família. Então vamos aqui com as informações do esporte. O Abi já falou, né, que o Borré não vem mais, não vem mais, por causa que o Grêmio queria que ele assinasse um pré-contrato e até o jogador não, por meio da família também, não quis vir para o Brasil, prefere ir para a Inglaterra, que lá ele tem uma proposta de um time inglês também, e o Grêmio então, ontem às pressas, fez uma reunião entre a diretoria e o conselho de negociação lá do Grêmio e acabaram desistindo do jogador. Então o Grêmio vai em busca de um outro jogador aí para suprir esta necessidade. Os resultados então dos jogos de ontem. Copa do Nordeste, tivemos CRB 2-0 em cima do ABC. Um jogo só pela Copa do Nordeste. Um jogo pela Copa Carioca, né, o Campeonato Carioca. O Fluminense empatou com o Vasco, clássico aqui, Carioca, Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, 1-1. Tivemos também, vamos ver aqui, eliminatórias lá na Europa para a próxima Copa do Mundo. São vários jogos aqui, então, aí decorreria muito tempo aí para a gente estar passando todos os resultados. Tivemos também o Campeonato Brasiliense, Sul-Mato-Grossense e outros campeonatos Brasil afora também. Olha, hoje, vamos ver aqui jogos de hoje, aqui, passando tabela dos jogos de hoje, Copa do Nordeste, 2 jogos. Ceará e CSA, 7h30 da noite, e às 9h30 tem Santa Cruz Esporte. Pelo Carioca, às 3h30 da tarde tem o Macaé enfrentando o Nova Iguaçu. Às 5 tem o Botafogo enfrentando o Madureira e às 9 Flamengo e Bangu. Pelo Gauchão, pelo Gaúcho, o Internacional enfrenta o São José, o Ipiranga pega o Brasil de Pelotas. E esses 2 jogos às 8 da noite. E às 10 da noite, o Grêmio, fora de casa, enfrenta o São Luís. Pelo Paranaense, então, Cianorte enfrenta o Toledo às 4 da tarde. O Operário, às 4 da tarde, também pega o Rio Branco.
Tem jogos pelo Catarinense, Juventus, às 4 da tarde de hoje, enfrentando o Joinville. Às 7 da noite tem o Figueirense contra o Hercílio Luz, às 9h30 o Criciúma contra o Próspera. E também às 10 horas, então, a nossa Chape enfrentando o Brusque. Jogo de líderes, que eu falo mais detalhes agora. Chape e Brusque, né? Chapecoense e Brusque, às 22h, então, de hoje, na Arena Condá. O jogo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Catarinense. Então, aí, o duelo, esse jogo, né, é de vice-líder contra líder. O Brusque, então, precisa vencer a Chapecoense para passar à frente, né? E assumir a liderança. O Brusque, então, tem 2 desfalques, Aisson e Totti. O zagueiro sentiu um desconforto muscular no jogo contra o Juventus, foi substituído pelo Claudinho. Totti também tem lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Bruno Alves, então, o lateral direito, aguarda ressonância magnética para verificar a gravidade da lesão. Agora sobre o Bruno Alves, Andels e Edilson voltam de lesão no Brusque e o técnico Gerson Testoni volta de suspensão. Testoni e Nonato estão pendurados com 2 cartões amarelos. Agora aqui pela Chapecoense, a Chape que vem de vitória de 3-1 sobre o Figueirense no clássico lá no Orlando Scarpelli. Moisés, Mike e Busanello estão pendurados com 2 cartões amarelos. O time que vai a campo deve ser a base considerada titular pelo Humberto Louser, que é o técnico da Chapecoense. E fora de campo, o clube vive então a expectativa sobre uma possível venda aí do Lucas Mineiro ao Sporting Braga, lá de Portugal, por uma soma que gira aí um valor em torno de 10,2 milhões de reais. Então aí é um bom dinheiro para esse jogador Lucas Mineiro ao Sporting Braga de Portugal, né? A partida marca ainda um embate, né, entre artilheiros. O Perotti pela Chapecoense e o Thiago Alagoiano pelo Brusque, que os dois, então, somam 5 gols cada um, né? Vamos lá pelo campeonato gaúcho agora, porque para falar aqui do Internacional também, depois eu falo resumidamente a preparação do Grêmio para enfrentar o São Luís. O Inter contra o São José, jogo às 20 horas de hoje, de Brasília, é no Beira-Rio, né, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, né? Então esse jogo será o último antes do Clássico Grenal, que está marcado para sábado, às 10h15 da noite, no horário de Brasília. O técnico do Inter, o Ramírez, deve encaminhar aí a formação de uma equipe ideal. Em breve, né, logo aí, contra o Grêmio, já acredito que o Inter também vai com força aí, com uma equipe já considerada ideal, né, para enfrentar o Grêmio também no sábado. Então, a provável escalação do Internacional, Marcelo Lomba, o Lomba ganha nova oportunidade na equipe do Inter, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Léo Borges. Também o Lindoso, Oldorado, Ednilson e Praxedes, Palácios, o Palácios estreando no Internacional, muito aguardado nos treinos aí, ele fez bons treinos lá no CT Parque Gigante. O Yuri Alberto ou possivelmente o Galhardo também pode entrar aqui nessa vaga, e Patrick. Então o técnico Miguel Ángeles Ramírez. O São José pode ir de Fábio, Samuel, Pablo, Victor Salinas e Marcelo. Fabiano, França, Lisandro e Tavares. Alessandro, Vinícius e Luiz Eduardo. O técnico é Hélio Vieira. O Inter ainda não conta com Saravia, Moledo e Bosquilha em recuperação de lesão, todos esses 3. Danilo Fernandes tem um desconforto na lombar e Moisés um desconforto muscular na coxa esquerda. Então tá aí um resumo sobre o jogo do Internacional, então, logo mais à noite. Já pelo lado do Grêmio, aqui também enfrentando o São Luís, hoje à noite, também 8ª rodada
do Campeonato Gaúcho, lembrando que o Grêmio tem uma partida ainda para jogar contra o Caxias, lá da primeira rodada. O Grêmio tem um jogo a menos, então, na competição, né? O time lá de Ijuí, que é o São Luís, quer voltar a vencer depois de 3 rodadas, já que o time de São Luís não vence no Gauchão, né? Já o Grêmio luta pelo primeiro lugar na tabela. Aí uma combinação de resultados aí, até o Grêmio pode chegar a encostar no Internacional, a diferença de 3 pontos agora. Então o Grêmio tem chance sim de ainda talvez aí encostar no Internacional, dependendo do resultado do Inter hoje e também do Grêmio hoje também, né? A partida então acontece, detalhe, não é em São Luís, a partida acontece no Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, às 10 horas então. Provável escalação do São Luís, o time da casa, São Luís. Renan Rocha no gol, o Misael, Rafael Goiano, Jadson e Gabriel Araújo. Leandro Leite, Paulino Santos e Arriel. Também o Gustavo Xuxa, Jubá e Hugo Almeida. Já o Grêmio pode ir de Breno, Victor Ferraz, David Braz, Heitor e Cortez. Lucas Silva, Darlan, Léo Pereira e também o Pedro Lucas e o Léo Chu. Também o Elias. Este é um provável time do Grêmio para enfrentar o São Luís de Juí, que o jogo acontece em Passo Fundo, no Vermelhão da Serra. O Grêmio vai ser comandado, só para ressaltar aqui, ainda pelo técnico substituto, né, o Alexandre Mendes, que é o auxiliar técnico de novo, né? Renato e boa parte do time titular ficaram em Porto Alegre, ainda não estrearam praticamente no Campeonato Gaúcho. Gilmar, é isso de futebol, né, de esporte, futebol aqui pela Líder FM no nosso Atualidades. Amanhã a gente volta com os resultados então de Grêmio e São Luís, do jogo do Inter e outros campeonatos, outros locais que a bola tá rolando aí pelo Brasil afora. Gilmar. Muito bem, 8 horas e 56 minutos. Agora informações sobre comportamento pessoal e boas maneiras. Etiqueta com Simone Ibner. Oferecimento: Relojoaria e Ótica Minerva. Bom dia, ouvintes. Dicas para viver bem sem precisar de